Eu estava casado com Fabiana, de 45 anos, há 22 anos. Nos conhecemos na universidade por meio de amigos em comum e nos casamos logo após a formatura. Fabiana foi minha primeira e única relação séria. Ela trabalhava como executiva de marketing, enquanto eu construía minha carreira em desenvolvimento de software. Nosso casamento parecia sólido, ou pelo menos era o que eu pensava até que tudo desmoronou no mês passado. Temos 2 filhos, Nicole, de 20 anos, que está no 2º ano de psicologia na universidade, e Franklin, de 17, que está no penúltimo ano do ensino médio. Os problemas começaram há cerca de 4 meses, quando Fabiana se inscreveu em uma nova academia, dizendo que queria entrar em forma antes de completar 46 anos. Apoiei sua decisão e até me ofereci para acompanhá-la, mas ela preferiu ir sozinha para focar em si mesma. Ela começou a passar mais tempo na academia, às vezes indo 2 vezes ao dia. Não questionei nada, porque parecia mais feliz e cheia de energia. No entanto, as coisas começaram a mudar. Ela comprou roupas novas, mudou o penteado e estava constantemente no celular. Quando eu entrava no cômodo, ela rapidamente desligava a tela ou mudava de aplicativo. Começou a trabalhar até tarde, afirmando que sua equipe tinha assumido um grande projeto para um novo cliente. Algumas noites, ela só chegava em casa às 9 ou 10 da noite. Como eu confiava totalmente nela, não dei muita importância. Eu me certificava de que o jantar estivesse pronto quando ela chegasse e cuidava das necessidades dos nossos filhos para que ela pudesse se concentrar no trabalho. Nossa vida íntima desapareceu por completo. Sempre que eu tentava iniciar algo, ela tinha uma desculpa, estava cansada, com dor de cabeça ou precisava acordar cedo. Passamos de sermos íntimos 2 ou 3 vezes por semana para nada durante quase 3 meses. Mais uma vez, não insisti, achando que ela estava estressada com o trabalho. Há 3 semanas, numa sexta-feira à noite, ela me enviou uma mensagem dizendo que precisava falar sobre algo importante. Pensei que talvez ela tivesse conseguido a promoção que esperava ou quisesse discutir nossos planos para as férias de verão. As crianças estavam fora, Nicole na biblioteca do campus e Franklin no treino de futebol. Quando Fabiana chegou em casa, ela não estava sozinha. Trouxe um homem alto e musculoso, provavelmente na casa dos 30 anos, que apresentou como Roberto, de 39. Eles se sentaram na nossa sala, a mesma onde comemoramos nosso 20º aniversário há 2 anos, e Fabiana soltou a bomba. Estava grávida de 3 meses e Roberto era o pai. Ela disse que se conheceram na academia há 8 meses e que haviam se conectado em um nível profundo. Segundo ela, não era feliz em nosso casamento há anos, mas nunca teve coragem de dizer nada. Alegou que eu estava muito focado no trabalho e não entendia suas necessidades emocionais. Roberto ficou sentado ali com uma expressão arrogante, ocasionalmente acariciando as costas de Fabiana como se a consolasse. Ela afirmou que eles se apaixonaram e queriam começar uma nova vida juntos. As noites em que ela não estava em casa, estava com ele. As idas à academia nem sempre eram para treinar, muitas vezes se encontravam lá e depois iam para a casa dele. Eu me senti como em um pesadelo surreal. Aquela era a mulher que cuidou de mim quando tive pneumonia há 3 anos, a mesma que chorou de alegria na formatura do ensino médio de Nicole. Agora, estava sentada na nossa sala, dizendo que estava grávida de outro homem. Eu disse aos 2 que saíssem imediatamente. Foi então que as coisas ficaram feias. Roberto se levantou e começou a gritar que eu não podia expulsar Fabiana, porque ela era dona de metade da casa. Ele disse que eu precisava ser homem e aceitar que Fabiana tinha encontrado alguém melhor. Mantive a calma e respondi que apresentaria o pedido de divórcio na segunda-feira de manhã e que eles precisavam sair da minha casa naquele momento. Roberto se aproximou de mim, estufando o peito como se quisesse me intimidar, e disse que era melhor eu ter cuidado, porque ele não permitiria que eu prejudicasse Fabiana e o bebê. Algo no tom dele me deixou inquieto, então já havia começado a gravar tudo com meu telefone, parcialmente escondido atrás de uma almofada no sofá. Repeti que eles deviam sair. Foi então que Roberto sacou uma arma da cintura e a apontou diretamente para o meu peito, dizendo que, se eu tentasse dificultar as coisas para Fabiana no divórcio, eu me arrependeria.
Disse que sabia onde eu trabalhava, onde as crianças estudavam e que acidentes acontecem o tempo todo. Fabiana ficou parada ali, sem dizer uma palavra. Não tentou impedi-lo, nem parecia surpresa pelo fato de ele estar armado. Apenas olhava com uma expressão vazia. Depois que eles saíram, liguei imediatamente para a polícia e mostrei a gravação. Roberto foi preso naquela noite por fazer ameaças criminais com uma arma mortal. Fabiana também foi presa, acusada de ser cúmplice na ameaça. Ambos foram liberados sob fiança no dia seguinte. Quando as crianças chegaram em casa e viram os carros da polícia do lado de fora, Nicole desabou em lágrimas ao saber o que aconteceu. Franklin deu um soco na parede do quarto, deixando um buraco, e ficou trancado lá por 2 dias, saindo apenas quando prometi que superaríamos isso juntos. Meus pais e os de Fabiana não pararam de ligar. Os pais dela acham que estou sendo muito duro e disseram que eu deveria retirar as acusações porque ela está grávida e estressada. Segundo eles, Fabiana contou que eu era emocionalmente distante e que ela se sentia presa no nosso casamento. Meus pais, por outro lado, estão furiosos e querem que eu vá até o fim com o divórcio. No dia seguinte, entrei com o pedido de divórcio. Meu advogado acredita que a gravação será extremamente útil tanto no processo criminal quanto no divórcio. Fabiana tem me ligado e mandado mensagens constantemente, dizendo que cometeu um erro terrível e que foi manipulada por Roberto. Ela afirma que não sabia que ele estava armado e que nunca quis me machucar. No entanto, a gravação mostra claramente que ela não parecia nem um pouco surpresa ou assustada quando ele sacou a arma. Bloqueei o número dela e disse que qualquer comunicação deveria ser feita através dos nossos advogados. As crianças se recusam a falar com ela. Nicole disse que nunca poderá perdoar a mãe por destruir nossa família. Franklin está reprovando em 2 matérias e o treinador de futebol me ligou para dizer que ele se envolveu em uma briga durante o treino. 22 anos de casamento acabaram porque ela não conseguiu ser fiel. Ontem à noite, olhei nossas fotos de casamento. Éramos tão jovens e felizes. Agora, tenho que enfrentá-la no tribunal na próxima semana pelo caso das ameaças. Não me arrependo de ter feito a denúncia. Ninguém me ameaça com uma arma na minha própria casa, especialmente diante das fotos dos meus filhos na parede. Dias depois, aconteceu a audiência do caso de ameaças. Cheguei cedo ao tribunal, acompanhado do meu advogado. Fabiana e Roberto apareceram juntos, vestidos como se estivessem indo a uma cerimônia religiosa. Fabiana tentava captar minha atenção, mas eu permaneci focado no meu telefone. O advogado deles, um sujeito astuto e interno caro, tentou me retratar como um marido controlador e abusivo, alegando que eu ameaçava deixar Fabiana sem casa e sem dinheiro. Ele afirmou que Roberto só sacou a arma porque temia pela segurança de Fabiana. No entanto, meu advogado apresentou a gravação. Tudo foi ouvido com absoluta clareza. As ameaças de Roberto sobre saber onde meus filhos estudam e, o mais notável, o silêncio total de Fabiana enquanto ele me ameaçava. O rosto deles ficou pálido e o juiz mostrou indignação evidente. Ele marcou a data do julgamento para o próximo mês e emitiu uma ordem de restrição, obrigando-os a manter uma distância de pelo menos 150 metros de mim, da minha casa e do meu trabalho. Pensei que isso seria um progresso significativo, mas me enganei. Ontem de manhã, alguém bateu à minha porta. Ao abrir, encontrei uma mulher de cerca de 30 anos com uma pasta grossa nas mãos. Ela se apresentou como Vera, esposa de Roberto. Isso mesmo, Roberto é casado e tem 3 filhos, de 12, 9 e 6 anos. Vera descobriu sobre Fabiana e a gravidez ao ler sobre a prisão de Roberto em um jornal local. Desde então, começou a investigar por conta própria e o que encontrou foi chocante. Ela trouxe provas de que Roberto já havia feito isso antes. 2 anos atrás, ele se envolveu com uma mulher no emprego anterior, engravidou-a e desapareceu quando ela estava no 7º mês de gestação. A mulher teve que voltar a morar com os pais e criar o bebê sozinha. Mas a situação piora. Vera me mostrou mensagens entre Roberto e Fabiana que datavam de meses atrás. Não apenas eles estavam tendo um caso, mas também conspiravam contra mim. Eles tinham um plano para obter a maior parte dos meus bens no divórcio. As mensagens revelaram que acreditavam que,
Se conseguissem me provocar a ponto de agir de forma violenta ou imprudente, Fabiana conseguiria um acordo melhor. A ameaça com a arma não foi algo improvisado, mas sim premeditado e discutido nas conversas deles. Roberto escreveu: "Quando contarmos sobre nós, vou levar minha arma. Se ele se exaltar, vou assustá-lo um pouco. Assim, ele saberá que não deve lutar pelo divórcio e você ficará com tudo." Fabiana respondeu: "Plano perfeito, querido. Ele é tão covarde que provavelmente vai chorar." Entreguei todas essas provas ao meu advogado e à promotoria, que agora consideram adicionar acusações de conspiração às já existentes por ameaças. Quando Fabiana soube das novas evidências, começou a me ligar sem parar, chorando e afirmando que não sabia que Roberto era casado. Ela disse que ele a manipulou durante todo o plano, mas as mensagens de texto provam o contrário. Ela sabia sobre a esposa e os filhos dele, chegando até a brincar sobre ser a outra e como Vera era ingênua demais para perceber a infidelidade do marido. As coisas ficaram ainda mais intrigantes quando Nicole, procurando fotos de família na gaveta de Fabiana, encontrou um segundo telefone, do qual eu não tinha conhecimento. Havia mensagens datadas de quase um ano atrás. Fabiana e Roberto estavam planejando isso há meses, antes mesmo de anunciar a gravidez. Eles esperaram especificamente até que Fabiana apresentasse sinais visíveis da gestação, acreditando que eu não lutaria tanto se um bebê estivesse envolvido. O impacto nos nossos filhos tem sido devastador. Franklin mal sai do quarto, exceto para ir à escola. Agora, está reprovando 3 matérias e seu treinador de futebol me ligou para dizer que ele apenas assiste aos treinos sentado nas arquibancadas. Nicole está furiosa o tempo todo. Ela enviou uma mensagem para Fabiana dizendo que nunca quer vê-la novamente e que, para ela, a mãe está morta. A única resposta de Fabiana foi: "Você vai entender quando crescer e se apaixonar." Os pais de Fabiana apareceram na minha casa depois que enviei cópias das mensagens de texto para eles. Estavam horrorizados. O pai dela, que vinha defendendo as ações da filha e pedindo que eu retirasse as acusações, desabou em lágrimas na minha sala, repetindo que não criou a filha para ser esse tipo de pessoa. Eles também pararam de atender as ligações dela. Meu advogado disse que, com essas novas provas, Fabiana não vai conseguir muito no divórcio. A conspiração para me ameaçar e a natureza premeditada do plano dela pesarão contra ela na divisão dos bens. Mas, honestamente, já não me importo com o dinheiro, só quero que ela saia das nossas vidas. A mulher daqueles textos não é a mesma com quem me casei. É uma estranha que passou meses conspirando para me destruir enquanto dormia na nossa cama e jantava com a nossa família. Ontem, Nicole me perguntou se eu alguma vez suspeitei de algo. A verdade é que confiava plenamente em Fabiana, mesmo quando começou a ir à academia 2 vezes por dia, a trabalhar até tarde e a evitar intimidade. Nunca pensei que faria algo assim. Depois de 22 anos de casamento, nunca chequei o telefone dela ou questionei suas saídas até tarde da noite. Agora sei que ela zombava da minha confiança com o amante, chamando-me de tolo por acreditar nela. Passou um mês e os procedimentos do divórcio começaram na semana passada. As coisas tomaram rumos inesperados e preciso compartilhar o que aconteceu porque é quase inacreditável. A audiência começou com Fabiana tentando se fazer de vítima. Ela afirmou que Roberto a manipulou e a forçou a participar do plano. O advogado dela apresentou uma história triste, dizendo que Fabiana era uma mulher vulnerável, presa em um casamento emocionalmente distante, e que Roberto se aproveitou da solidão dela. Até trouxeram uma colega de trabalho para testemunhar que Fabiana chorava na sala de descanso por causa do nosso casamento problemático. Mas essa encenação desmoronou completamente após os acontecimentos no julgamento criminal. Roberto, enfrentando uma possível pena de prisão pelas ameaças com arma de fogo, aceitou um acordo de culpabilidade. O promotor ofereceu 2 anos de liberdade condicional e uma ordem de restrição se ele testemunhasse sobre a conspiração. O que Roberto revelou no tribunal mudou tudo. Durante sua audiência, ele expôs completamente Fabiana. Admitiu que o plano todo foi ideia dela desde o início. Disse que ela o viu na academia e o reconheceu pelas redes sociais como um agente imobiliário bem-sucedido.
Foi ela quem se aproximou dele, não o contrário. E, pior ainda, ela sabia desde o começo que ele era casado, porque tinha olhado o perfil dele no Facebook e visto as fotos da família. Segundo Roberto, Fabiana lhe confessou que não era feliz no casamento e queria sair, mas queria garantir o melhor acordo possível no divórcio. Ela o escolheu especificamente porque parecia intimidador e possuía porte legal de armas. A ameaça com a arma foi ideia dela, achando que isso ajudaria a provar que eu era abusivo, já que, inevitavelmente, eu reagiria violentamente ao ser ameaçado. No entanto, a maior surpresa veio com os resultados do teste de paternidade apresentados no tribunal. Fabiana está definitivamente grávida, mas Roberto não é o pai. O bebê é de seu personal trainer, Hugo, um jovem com quem ela também estava se relacionando. Quando essa revelação veio à tona no tribunal, Roberto perdeu completamente o controle, gritando que Fabiana havia arruinado o casamento dele por nada. Roberto acreditava que, após o divórcio, Fabiana ficaria com metade dos meus bens e se casaria com ele. Descobrir que ela estava envolvida com outra pessoa durante todo o tempo o deixou furioso. Seus amigos precisaram tirá-lo da sala do tribunal. Hugo foi convocado para testemunhar e compareceu sem saber de toda a história. Ele não fazia ideia de que Fabiana era casada. Ela havia dito a ele que era divorciada e que tinha 2 filhos adultos que moravam com o pai. Fabiana chegou a levar Nicole e Franklin ao ginásio uma vez, apresentando-os como seus sobrinhos. No tribunal, Hugo apresentou mensagens onde Fabiana o convidava a se mudar para sua casa assim que ela finalizasse o divórcio com o ex-marido abusivo. Essa revelação destruiu o pouco que restava da credibilidade de Fabiana e até mesmo seu advogado parecia desconfortável. Após essa série de revelações, o juiz concedeu um intervalo. Quando a sessão foi retomada, Fabiana teve um colapso total, chorando e dizendo que todos estavam contra ela e que só queria encontrar a felicidade. O juiz, no entanto, permaneceu impassível. Enquanto isso, a vida profissional de Fabiana desmoronou. A empresa onde ela trabalhava descobriu os processos criminais e a conspiração durante uma verificação de antecedentes para uma promoção, o que revelou os casos judiciais. Fabiana foi demitida imediatamente, com a justificativa de que a empresa tinha uma política de tolerância zero em relação a comportamentos criminais. Desde então, ela não conseguiu outro emprego na área de marketing, pois a história se espalhou rapidamente pela nossa rede profissional. Incapaz de pagar um apartamento, ela se mudou com sua irmã e continua tentando contatar os filhos, enviando-lhes longos e-mails sobre o quanto está arrependida e o quanto precisa de seu apoio durante a gravidez. Nicole respondeu uma vez, dizendo que espera que o bebê cresça para traí-la, assim como ela nos traiu. Franklin nem sequer reconhece sua existência. O único desenvolvimento positivo é que Franklin finalmente começou a falar novamente. Suas notas continuam baixas, mas ele está vendo um terapeuta 2 vezes por semana e está progredindo. O terapeuta diz que sua raiva é normal, dadas as circunstâncias, e estamos trabalhando em formas saudáveis de ele expressar seus sentimentos. O processo de divórcio está avançando rapidamente agora. O juiz já viu todas as provas, as mensagens de texto planejando a conspiração, os resultados do exame de paternidade que mostram que ela mentiu sobre Roberto ser o pai e testemunhos sobre suas várias aventuras. Meu advogado acredita que vamos terminar tudo dentro de um mês. A irmã de Fabiana me ligou ontem para avisar que Fabiana não está lidando bem com nada disso. Ela tem bebido muito, apesar da gravidez, e continua falando sobre como todos a abandonaram quando ela mais os precisava. Quase senti pena dela até lembrar das mensagens de texto onde ela zombava de usar a arma de Roberto para me assustar. 3 meses se passaram desde que começou este pesadelo e finalmente posso dizer que o divórcio foi finalizado. No mês passado, o juiz me concedeu a casa e a guarda principal de Franklin. Como Nicole é adulta, a guarda não foi um problema. Fabiana não recebeu nada, exceto seus bens pessoais e seu carro. O juiz citou sua conspiração com Roberto e suas inúmeras traições como razões para divisão desigual. A vida de Fabiana foi completamente desmoronada. Ela perdeu o bebê aos 5 meses devido a complicações. Sua irmã me disse que ela havia bebido durante toda a gravidez, apesar das advertências de todos.
O personal, que era o verdadeiro pai, não quer mais saber dela depois de descobrir suas mentiras e conspiração com Roberto. Ele deixou seu trabalho na academia e se mudou para outra cidade. A esposa de Roberto, Vera, se divorciou dele e obteve a guarda total de seus filhos. Ela se mudou para o Arizona depois de perder sua licença de corretora de imóveis devido ao escândalo. A última vez que soube dele, estava trabalhando como garçom e contando a quem quisesse ouvir como Fabiana arruinou sua vida. A espiral descendente de Fabiana chegou ao fundo na semana passada, quando apareceu em nossa casa às 2 da madrugada, completamente embriagada, gritando na entrada sobre como havia perdido tudo por causa de um erro. Ela continuava dizendo que faria qualquer coisa para consertar as coisas e voltar para casa. Os vizinhos chamaram a polícia antes que eu pudesse, já que ela violou a ordem de restrição. Ela passou 2 dias na cadeia. Sua irmã se recusou a pagar a fiança, dizendo que Fabiana precisava enfrentar as consequências por uma vez na vida. Os filhos finalmente estão melhorando. Nicole voltou para a universidade, vai ao conselheiro do campus regularmente e se juntou a um grupo de apoio para filhos de pais divorciados. Ela diz que isso está ajudando a processar tudo o que aconteceu. As notas de Franklin melhoraram para B e C e ele voltou ao time de futebol. Seu terapeuta observou que seus problemas de raiva melhoraram significativamente agora que ele aprendeu alguns mecanismos de enfrentamento. Surpreendentemente, os pais de Fabiana têm sido compreensivos durante todo esse calvário. Eles mantiveram uma relação com os filhos, enquanto cortaram completamente o contato com Fabiana. Sua mãe vem todos os domingos para nos preparar o jantar, assim como fazia quando Fabiana e eu éramos casados. Seu pai ajudou Franklin a consertar o buraco que ele fez na parede do quarto dele e o leva para pescar alguns finais de semana. Agora, estou saindo com alguém que conheci através de um amigo em comum. A Andrea, de 43 anos, é professora de ensino médio e passou pelo próprio divórcio há 3 anos. Estamos levando as coisas com calma. Os filhos a conheceram no mês passado e parece que gostam dela, especialmente porque ela ajudou Franklin com tutoria de inglês e melhorou sua nota. Ela entende nossa situação e não pressiona por mais do que estou disposto a dar. Fabiana me ligou ontem de um número novo, dizendo que está sóbria há 2 semanas, assistindo a reuniões de alcoólicos anônimos e queria saber se eu consideraria dar-lhe uma nova chance. Eu desliguei sem responder e bloqueei o número. Existem traições das quais simplesmente não é possível se recuperar. As crianças ainda estão lidando com o que aconteceu, mas estamos nos curando. Nicole me disse na semana passada que está orgulhosa de como eu tenho lidado com tudo, me mantendo forte por eles e não permitindo que Fabiana manipule seu caminho de volta às nossas vidas. Franklin me perguntou se poderia mudar seu sobrenome para o meu quando completasse 18 anos. Eu havia adotado o sobrenome de Fabiana. A vida não é perfeita, mas seguimos em frente. Fabiana tomou suas decisões e agora tem que viver com elas. Não me arrependo de como liderei as coisas. Às vezes, a parte mais difícil de ser pai é mostrar aos filhos que está tudo bem em eliminar pessoas tóxicas da vida, mesmo que essa pessoa seja mãe deles. Estamos construindo uma nova normalidade. Pela primeira vez em meses, estou genuinamente entusiasmado com o futuro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.